Em meio a crescentes denúncias de violações de direitos humanos na Palestina, um projeto polêmico chama a atenção no Congresso Nacional. O deputado federal Eduardo Pazuello, do PL, ex-ministro da Saúde criticado por sua gestão na pandemia, apresentou o projeto de lei 472 de 2025. A proposta pretende endurecer a legislação contra manifestações consideradas antissemitas, mas críticos afirmam que, na prática, trata-se de uma tentativa de silenciar o apoio à causa palestina e blindar as ações de Israel contra acusações de genocídio, como aponta o presidente da Federação da Palestina, Walid Rabah. Agora está tramitando no Congresso Nacional, por iniciativa do general Pazuello, o pior ministro da Saúde de todos os tempos, sionista militante da pior espécie, feito deputado federal, lamentavelmente, pelo Rio de Janeiro, deveria estar preso, porque é bandido, não deputado, nem general, aliás, talvez o pior general da história humana, o PL, projeto de lei 472/2025, que criminaliza, por exemplo, diz ele aqui, qualquer atitude de forma direta ou velada que questionar o Estado de Israel ou minimize a gravidade do Holocausto será tratado com rigor. Ele mistura questionar o Estado de Israel com minimizar o Holocausto, porque ele quer que o Brasil adote o conceito ampliado de, aspas, antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que define, por exemplo, condenar o sionismo como ideologia racista e colonial como antissemitismo, e qualquer crítica ao regime israelense como a negação ao, aspas, povo judeu a ter o seu Estado ou o seu governo e, portanto, antissemitismo. Essa entrevista, portanto, seria, neste conceito, antissemitismo. Em março deste ano, o projeto foi despachado à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. No site da Câmara, já está disponível uma enquete para avaliar a proposta. Até a segunda-feira, dia 28 de abril, 96% das pessoas que responderam discordaram completamente da proposta. O que o projeto quer é instituir a nível nacional a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que define que o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientados contra indivíduos judeus e não judeus, ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas. O Walid Rabah alerta que, se esse projeto for aprovado, debates e ações que defendam o povo palestino podem ser enquadrados como práticas antissemitas e levar a sanções severas por isso. E nós vamos iniciar uma campanha para combater essa iniciativa fascista, totalitária e nazista desse falso deputado federal, desse falso general, do pior ministro da Saúde da história humana, o general Pazuello, esse picareta tornado deputado. Se Deus quiser, o colocaremos ainda na cadeia, que é o lugar deste bandido. No entanto, a proposta de Pazuello passa longe do seu histórico de se importar com a população e age apenas para atender ao lobby sionista. Basta lembrar que, quando esteve à frente do Ministério da Saúde, sob o governo de Jair Bolsonaro, em 2021, atrasou as negociações de vacinas, propagou o chamado kit Covid e deixou uma crise de falta de oxigênio se instalar no Amazonas, levando muitas pessoas à morte. Em uma entrevista concedida há 2 anos, a ex-esposa de Pazuello disse que o general chegou a fazer uma festa regada a bebidas nesse período crítico. A minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso,
Infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse: tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse: tem uísque. Sobre o assunto do genocídio na faixa de Gaza, Pazuello chegou a comentar sobre o assunto no ano passado, forçando uma ligação da política externa brasileira junto ao grupo Hamas, sendo rebatido pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mostrando o desconhecimento do agora deputado sobre o assunto. Eu não tenho dúvida da diferença entre parte do povo palestino que vive e quer a paz na região e os integrantes do grupo terrorista Hamas, em conluio com palestinos fundamentalistas que lhe dão suporte. Há uma diferença aí. E ela também é óbvia, como acontece nas nossas comunidades, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Posso inferir que essa diferença parece não existir para o governo e sua política externa hoje? Eu posso inferir isso? O Brasil, o presidente Lula, o Brasil não teve nenhuma dificuldade em dizer que foi um ato terrorista do Hamas. Agora, o Brasil não tem relações com o Hamas. O Hamas é uma organização política que tem um braço militar que domina a faixa de Gaza. Foi uma imposição externa, uma realização no momento dado de eleições, e que nessa eleição o que aconteceu foi que o Hamas ganhou, porque a faixa de Gaza é um território muito pequeno, que tem 2.300.000 pessoas, que não tem possibilidade de ir e vir, eles não podem sair dessa faixa, a não ser com autorizações especiais, e é um lugar em que acho que 60% ou 70% são jovens sem nenhuma perspectiva de futuro. Os que estão lá confinados, eles... Talvez uma das poucas alternativas seja justamente o engajamento numa política mais ativa de confrontação com os vizinhos. Então, nós não temos relações com o Hamas, não negociamos com o Hamas, jamais. O que nós fizemos, e eu pessoalmente falei com o ministro do Exterior do Catar, que também é o primeiro-ministro do Catar, eu estive com ele em Nova York da última vez e falei com ele 2 vezes por telefone. Como um país importante na região e que tem contatos com todas as vertentes e todos os movimentos, eu pedi que eles nos ajudassem na liberação dos brasileiros, dos binacionais palestinos brasileiros e seus familiares que estavam retidos em Gaza. Hoje, apesar de todos os esforços mundiais para um cessar-fogo, o povo palestino continua sofrendo os horrores de uma guerra entre forças desiguais. O Alib Rabah argumenta que a intervenção da Corte Internacional de Justiça sequer teve o pedido atendido, potencializando o conflito e seus indicadores de morte. O mundo inteiro já pediu para que se pare, para que Israel cesse o genocídio em Gaza, e absolutamente nenhum pedido desses foi atendido. A Corte Internacional de Justiça requereu formalmente, nas decisões preliminares, a cessação de qualquer ato genocida, interrupção. Entretanto, os atos genocidas aumentaram, e desde que a Corte adotou essa decisão em 26 de janeiro do ano passado para cá, as mortes provocadas por Israel praticamente quintuplicaram, os feridos, idem, a destruição, idem, que a totalidade de sequestrados vivendo em masmorras, ou melhor, morrendo em masmorras israelenses, estão ali ilegalmente. É como se, para fazer uma comparação mais simples de compreender, a Argentina estivesse no Brasil prendendo brasileiros e levando para as masmorras argentinas, ou mesmo instalando masmorras em território brasileiro e ali prendendo brasileiros. É absolutamente essa a situação que vive a Palestina. Os objetivos reais de Israel eram destruir a faixa de Gaza, destruir o restante da Palestina, matar o máximo de palestinos e, claro, deslocá-los da faixa de Gaza especialmente.